Bom dia, gente. Eu estava esperando o pessoal ir entrando para a gente começar. Só um minutinho, entrou mais duas. Pessoal, então eu deixei um vídeo lá para vocês sobre parcelamento do solo. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar aí no chat ou perguntar. Tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão da legislação urbana de Maringá. Então, algumas definições que é importante que vocês entendam, tá? Sobre como que quando a gente tem lá, né, um lote, um terreno, como que a gente pode construir nesse lote, beleza? Então, eu vou abrir aqui uma apresentação de slides para vocês irem acompanhando. Esses slides estão também lá no estúdio de vocês. E fiquem à vontade para me interromper, se precisar, para mandar as dúvidas de vocês no chat, tá? E aí eu vou explicar o trabalho de vocês, que vale 2,5, que vocês vão ter aí 24 horas para fazer esse trabalho. Ele também está disponível lá no estúdio para vocês, tá? Não é nada muito complicado, tá? Um trabalho tranquilinho, para não também, né, não deixar vocês muito cheios de coisas para fazer, né? Então, eu vou explicar para vocês como funciona, beleza? Então, vamos lá primeiro para a nossa explicação. Daí, deixa eu abrir aqui para vocês.
Gente, eu vou pedir para vocês deixarem o microfone de vocês desligado. Só ligarem se vocês forem fazer alguma pergunta, tá? Porque senão fica às vezes um barulhinho no fundo. Pessoal, então vamos lá. O que eu vou falar para vocês sobre a legislação urbana de Maringá? A gente vai falar aqui da parte de lei de uso e ocupação do solo. Então, como que eu posso ocupar um determinado lote em uma determinada cidade? Eu vou procurar a lei de uso e ocupação do solo daquele município. Então, na aula passada, na aula ao vivo, eu mostrei para vocês, né, como que a gente acha a legislação de Maringá. Então, tá lá, né, no site da prefeitura. E vocês têm acesso tranquilinho lá à lei de uso e ocupação do solo, beleza? Então, aqui eu vou mostrar para vocês o que significam cada uma daquelas palavrinhas que a gente tem lá na nossa lei, beleza? Então, vamos lá. Gente, na lei de desocupação do solo, vocês vão encontrar uma tabela que vai ter essas informações aqui. Então, a cidade, ela vai ser dividida em várias zonas. Então, em cada parte da cidade, pode-se construir de uma forma e pode-se construir certos tipos de edificações. Eu vou usar aqui o exemplo da zona central, ó. Esse ZC aqui significa zona central. Tá? E aí, se vocês acessarem lá a lei de desocupação do solo, vocês vão ver que tem outras zonas. Então, tem a zona central, tem mais uma outra zona central, tem as zonas residenciais, as zonas industriais, as zonas especiais. Então, a cidade de Maringá, ela é dividida em várias zonas diferentes, beleza? Aí, o que vocês vão encontrar nessa tabela? Aqui nessa primeira coluna, vocês vão encontrar as dimensões mínimas dos lotes no meio da quadra e na esquina. Tá? E aí, o que aparece aqui de informação? A testada do lote e a área mínima dele. Tá? Então, aqui a gente tem o tamanho que o lote, o menor tamanho que o lote pode ter nessa área da cidade. Então, o que é o lote, né? É um terreno oriundo do parcelamento do solo, que tem acesso ao logradouro público, né, que é a rua, e lotado de infraestrutura. Então, isso eu expliquei para vocês lá no vídeo. E as dimensões têm que atender aos parâmetros urbanísticos definidos nessa lei. Então, o parâmetro é testada e área. O que é a testada? A testada é a frente do lote, tá? De uma divisa lateral até a outra divisa lateral, que seria o alinhamento predial, tá? O que dá com a rua. Então, na zona central, a gente, no meio da quadra, o lote ele pode ter no mínimo 13 metros e uma área de 520 metros quadrados. E se ele for de esquina, ele vai ter no mínimo 15 metros de frente e 600 metros quadrados. Então, vou exemplificar isso para vocês num desenho. Ó, aqui eu tenho a rua, a calçada e eu tenho um lote da zona central. Então, ele tem 13 metros de testada, 40 metros de profundidade. Então, ele tem uma área, vou multiplicar um pelo outro, de 520 metros quadrados. Então, esse é o tamanho mínimo de um lote na zona central, se ele estiver no meio da quadra, beleza? Então, deu para entender, né? O que é testada? Testada é a frente do lote, né? E a área dele, então, em metros quadrados. Professora, não está aparecendo o desenho que você está mostrando. Esse aqui? Aqui está aparecendo em branco? Não, está aparecendo você só no vídeo. Desde que eu comecei a... Isso aqui também... Não, só está aparecendo eu aqui também? Para mim está aparecendo tudo. Pra mim também. Aqui também tá tudo certo. Aqui também tá tudo certo. Tá aparecendo a tela do meu computador para vocês. Pra mim tá aparecendo. Tá aparecendo. Consegui. Então tá. Qualquer coisa me gritem aí. Então, beleza. Então, definimos aqui a área, né, do lote e a testada dele.
Aí, o que mais que a gente tem aqui nessa tabela? A altura máxima da edificação. Aqui na zona central, a gente tem lá a cota 610 ou com outorga a cota 650. Então, eu já vou explicar para vocês o que é essa cota. Tá? Então, ali seria a altura máxima da nossa edificação. Então, a distância vertical entre o nível da entrada principal no térreo e o ponto mais alto da nossa edificação. Tá? Se tiver alguma antena que é explorada comercialmente, algo assim, também vai entrar nessa cota. Em alguns outros casos, vocês vão encontrar lá, por exemplo, na zona residencial 1, vocês vão encontrar térreo mais um pavimento. Tá? Então, eu posso construir o térreo e só mais um andar. Então, cada zona tem a sua definição. No caso aqui, quando a gente tem essa cota, o que acontece? A gente tem, no nível do mar, a gente tem a cota 0. E a partir lá da cota 0, do nível do mar, a gente tem a altitude das cidades. Maringá, ela tá numa altitude ali, numa cota de 555 metros, tá? Então, em relação ao nível do mar, Maringá está a 555 metros. Então, quando ele me fala lá que eu posso construir até a cota 610, é porque eu vou poder construir do térreo 55 metros de altura, beleza? Então, isso é o que pode construir no centro de Maringá. Se eu pagar a outorga, que a gente aprendeu na aula passada, então eu pagar para construir a mais, eu vou poder construir 40 metros a mais. Eu vou poder construir até a cota 650. Então, eu vou, né, da 555 até 650, vai dar 95 metros de altura. Então, aqui eu não tenho uma definição de quantos andares eu posso construir, só de que tamanho o meu prédio vai ter. Tranquilo? Aí, beleza. Então, eu sei aqui quanto em altura que eu posso construir. Outra definição que a gente tem aqui na tabela é o coeficiente máximo de aproveitamento. Então, tá aqui, ó, 4,5 e com outorga é 6. O que seria isso? É a razão numérica entre a área da construção permitida e a área do meu lote. Então, vamos lá para o exemplo, que fica mais fácil da gente entender. Ó. Então, o meu terreno, ele tem 520 metros quadrados. E o meu coeficiente de aproveitamento é 4,5. O que isso quer dizer? Que eu posso construir 4,5 vezes a área do meu terreno. Então, se meu terreno tem 520 metros quadrados, quer dizer que nesse terreno eu posso construir 2.340 metros quadrados. Se eu pagar a outorga para a prefeitura, eu posso construir mais. O meu coeficiente vai para 6. Então, daí eu vou pegar lá 520 e vou multiplicar por 6. Aí, com outorga, eu posso construir até 3.120 metros quadrados, tá? Então, o coeficiente máximo de aproveitamento, ele vai me dizer quantos metros quadrados eu posso construir no total do meu terreno, tá? Aí, a gente tem mais algumas restrições. A gente tem aqui o afastamento mínimo das divisas, que seria um recuo que eu tenho que deixar a partir da divisa. Na parte frontal, nesse terreno da zona central, a gente tem a seguinte situação. Se for residencial, ó, o Rzinho, eu tenho que deixar 5 metros na frente do terreno para eu começar a minha construção. Se for comércio, aí, opa, aqui, o Czinho, eu não preciso deixar os 5 metros, tá? Então, ou vai estar alinhado ali, né, com o terreno, ou eu vou deixar os 5 metros, né, se for residencial. Então, aqui, ó, coloquei para vocês. Então, a frente do meu terreno tá aqui. O afastamento frontal é essa linha que eu marquei. Então, se for comercial, eu posso construir na beiradinha. Se for residencial, eu tenho que deixar 5 metros de afastamento. Aí a gente tem os afastamentos laterais. Vou voltar aqui um pouquinho.
O afastamento lateral, nesse caso aqui, vai depender da altura do meu prédio. Então, no térreo, né, até o segundo pavimento, se eu não tiver nenhuma abertura, então não tenho janela, tá, na lateral, eu posso deixar ele colado na lateral. Se eu tenho janela, eu vou recuar 1,5 m, tá? Nos pavimentos acima, né? Aí depois, ó, a partir do 8º pavimento, eu tenho que recuar 2,5 m. A partir do 15º pavimento, eu tenho que recuar 3. Do 20º pavimento, eu tenho que recuar 4. Tá? Então, dependendo da altura do prédio, a gente tem um recuo diferente. Então, o que seria esse recuo? Vamos mostrar aqui. Esse afastamento lateral, tá? Então, até o segundo pavimento, se eu não tenho janela, eu posso deixar a edificação grudada na beiradinha do terreno. Se eu tenho janela, eu tenho que deixar 1,5 m do meu vizinho, tá? E aí, conforme vai aumentando os pavimentos, vai aumentando o tamanho do recuo. Então, isso é para que a gente tenha uma boa circulação de ar, tenha ventilação, tenha iluminação, pegue sol, né, em todos os apartamentos ou escritórios, né, seja a função do nosso edifício. E por último, aqui a gente tem o recuo do fundo. Tá? Do recuo do fundo, se eu não tiver abertura, eu posso deixar grudado no recuo. Se eu tiver abertura, eu tenho que deixar 1,5 m. E aí, deixa eu tirar aqui um pouquinho. Se for mais do que 2 pavimentos, aí eu tenho que deixar 5 metros lá no fundo. Tá? Então, aqui no desenho, ó, eu tenho lá o meu afastamento do fundo. Então, isso vai delimitando o quanto eu vou poder construir no meu terreno, tá? Vocês têm que ir analisando lá na tabela, ir vendo quanto vocês podem construir. Aqui a gente tem uma outra definição, que é a taxa máxima de ocupação do lote. Nesse caso aqui, térreo e segundo pavimento, a taxa máxima de ocupação é 90% e na torre, 50%. O que seria isso? É a relação entre a área da projeção da edificação sobre o terreno e a área desse terreno expresso em valores percentuais. Então, por exemplo, nesse nosso terreno, o nosso terreno tem 520 metros quadrados. No térreo e no segundo pavimento, eu posso construir 90% do terreno. Então, desses 520 metros quadrados, eu posso construir 468 metros quadrados no térreo. Na torre, eu posso construir até 50% do terreno. Então, na torre, eu posso construir até 260 metros quadrados, tá? Então, desse total que eu posso construir, que eu vi aqui com o coeficiente máximo de aproveitamento, eu vou dividindo ele lá nos meus pavimentos, né? Então, desses 2.340 aqui, por exemplo, se eu construir 468 no térreo, mais 468 no segundo pavimento, aí começa a minha torre, aí eu posso construir 260, 260, 260. Eu vou somando tudo e o total não pode passar do meu coeficiente máximo de aproveitamento. Então, o coeficiente máximo de aproveitamento, ele está relacionado com o meu terreno como um todo. E a minha taxa de ocupação, ela vai ser a construção que eu posso fazer em cada pavimento. Beleza? E além disso, além da gente ter essas questões relacionadas a quanto eu posso construir, em cada área da cidade eu tenho também quais usos são permitidos. Então, por exemplo, na zona central é permitido os comércios e serviços centrais e vicinais, é permitido o uso residencial unifamiliar, bifamiliar e multifamiliar. O que é isso? Unifamiliar é quando eu tenho uma casa no terreno, que vai morar lá uma família. Bifamiliar, quando a gente tem as casas geminadas, 2 casinhas no mesmo terreno.
E multifamiliar é quando eu tenho várias residências no mesmo terreno. Então, um prédio residencial é multifamiliar. E aí, em cada uma das zonas, a gente tem os usos que são permitidos, em alguns casos, os usos permissíveis, em outros, e os usos que são proibidos nessa zona. Então, eu vou explicar aqui para vocês o que seriam esses tipos de serviços, né? Quando é central, são atividades de médio porte, coisas que a gente utiliza de maneira imediata e intermitente, destinada à população em geral. Então, escritórios, estabelecimentos de ensino, né? O comércio que a gente tem ali no centro de Maringá, tá? Daí a gente tem os serviços e o comércio setoriais, tá? Daí é quando é de um certo tipo de comércio ou de serviço. Então, oficina, por exemplo, né? Que daí geralmente eles ficam acumulados em uma certa área da cidade, tá? E a gente tem os serviços e o comércio vicinal, que é aquele tipo de serviço e comércio que acontece lá no nosso bairro, né? Então, um mercadinho, uma sapataria, uma barbearia, um salão de beleza, né? Então, coisas menores que estão próximas da nossa casa ali, que serviços e comércios que acontecem nos bairros, tá? E aí vocês vão encontrar algumas definições como usos incômodos, são usos que possam produzir perturbações de tráfego, de ruído, trepidação, exalação, né? Coisas que vão incomodar a vizinhança. Uso nocivo são usos que implicam na manipulação de algum ingrediente, matéria-prima, que possa prejudicar a saúde, que gere algum resíduo líquido, gasoso, que pode poluir o solo, pode poluir a atmosfera. E usos perigosos são os que podem originar alguma explosão, algum incêndio, vibração, produção de gases, poeiras. Então, em algumas zonas, vocês vão ver que são proibidos que a gente tenha usos incômodos, usos nocivos e usos perigosos, beleza? Aqui a gente tem um mapa de Maringá com as suas zonas, tá? Então, cada partezinha da cidade é uma zona diferente, né, com as suas definições. E além das zonas, nós temos eixos de comércio e serviço. Então, as grandes avenidas, elas são chamadas de eixo de comércio e serviço. Então, ali eu posso ter algum uso, às vezes, um pouco diferente da minha zona. Então, se eu pego lá, às vezes, uma zona residencial, né, ela vai permitir lá residências unifamiliares e bifamiliares. Só que daí eu tenho uma grande avenida que corta essa minha zona residencial. Essa grande avenida é um eixo de comércio e serviço, onde pode ser que permita um comércio vicinal, pode ser que permita um comércio setorial ou central, aí depende da definição desse eixo. Aqui dá para ver um pouco mais de pertinho a parte central de Maringá. Aqui tem a UEM, aqui tem o estádio, o Willie Davis, tá? Então, aqui vocês podem ver, ó, a Avenida Colombo, esse azul mais escuro, ela é um grande eixo de comércio e serviço. Então, tem a definição do que pode ter na Avenida Colombo. As outras avenidas, ó, que são essas com essa corzinha aqui, um azulzinho, né? Como a São Paulo, a Tiradentes, a Erval, a Duque, essas avenidas têm uma outra definição, somente de comércio e serviço B, tá? As ruas um pouco menos importantes são eixos de comércio e serviço E, tá? E aí a gente tem, nessa área aqui da Zona 10, toda a parte aqui do Novo Centro, são zonas especiais, então tem as zonas especiais 1A, 1C, 1B, tem as definições certinho na lei. Essa área aqui, nas laterais do estádio, são as zonas residenciais 4, ZR4. As amarelinhas são zonas residenciais 3. Tá? Então, a gente tem toda essa definição de todas essas zonas que a gente tem na nossa cidade. E o que pode construir, como pode construir em cada uma das áreas delas. Então, deixa eu mostrar aqui um outro arquivo para vocês. O que vocês vão fazer como trabalhinho de vocês? Ó? Esse daqui é o trabalhinho de vocês. Eu dei um lote aqui para vocês e vocês vão fazer basicamente o que eu mostrei ali no slide.
Só que aqui é uma zona residencial 1, ZR1. Então, baseado nas dimensões desse lote e na lei de uso e ocupação do solo do município de Maringá, que vocês encontram lá no site da prefeitura, vocês vão definir aqui para mim qual é a testada, o tamanho da testada desse terreno. Quantos metros quadrados tem esse lote? Quantos pavimentos a gente pode construir nesse lote? Quantos metros quadrados a gente vai poder construir nele? E quanto eu posso construir apenas no térreo? Nesse lote, qual é o recuo mínimo frontal, lateral e dos fundos? Algum deles pode ser dispensado? Em que situações? E quais são os usos permitidos e permissíveis para este lote? Tá? Então, vocês vão me responder isso daqui, baseado na lei de Maringá. Vocês devem fazer à mão aí no caderno, tirar foto e me enviar por e-mail. Vocês têm até amanhã, às 10 da manhã, para me mandar, tá? Esse trabalhinho por e-mail. Deixei o meu e-mail lá para vocês lá no fórum. Então, deixa eu sair aqui. Vocês têm alguma dúvida? Perguntem aí. Podem perguntar pelo chat ou se quiserem falar aí, aparecer, podem aparecer também. É individual esse trabalho? É individual. Professor, onde é que está o arquivo O do qual? lote? Do trabalho. Eu coloquei lá no estúdio para vocês, na pastinha da nossa disciplina. Beleza. Deixa eu só Professora, eu não entendi muito bem. Atestado, a primeira coisa que você falou. Eu não entendi. Atestado é a frente do lote. É a parte que dá com a rua. Então, no caso ali do exemplo do slide que eu passei para vocês, a testada tinha 15 metros. Então, quando a gente vê assim a fachada da casa, o tamanho do lote de uma divisa lateral até a outra é a testada do lote. Deu para entender? Beleza, obrigada. Então, no caso do exemplo, a testada seria 13. Isso. O professor, é a mão o trabalho? Passam no caderno. Depois é só tirar uma fotinha e me mandar lá. Tá, beleza. Tá? Mas só tem como ser a mão, não pode fazer no Word? Não, eu quero que vocês Ou tem problema? porque senão dá para um passar para o outro e a gente Tá, beleza. sabe se quem fez mesmo. Mais alguma pergunta? São só as respostas, né? Só as respostas. Tá bom. Gente, então eu vou estar ali no estúdio até às 11h40 no fórum, tá? Se vocês tiverem daí alguma dúvida, vocês podem me perguntar lá. Daí eu vou terminar a nossa reunião, tá bom? Professora, deixa eu só te perguntar uma última coisa. Pode perguntar. Eu não entendi a alternativa E, que são os usos permitidos e permissíveis. Tá, lá na lei de uso e ocupação do solo vai estar falando assim, que tipo de edificação que pode construir nesse terreno. Então, se pode construir residência, se pode construir indústria, se pode construir comércio, o que pode construir lá, tá? Tem essas duas tabelinhas lá na lei de uso e ocupação do solo, vocês vão acessar lá pelo site da prefeitura. Aí é bem lá no final, tem 2 anexos. Aí tem um que tem os usos permitidos e permissíveis e depois tem a tabelinha com todos esses parâmetros dos coeficientes que eu mostrei ali para vocês. Obrigada. Esses slides que você passou pra gente agora explicando, ele tá no estúdio? Tá, coloquei lá, tá lá no estúdio. Beleza. Mais alguma dúvida? Gente, qualquer coisa, se der alguma dúvida depois que a gente fechar o fórum,
podem me mandar e-mail, que daí é mais fácil de eu ver, tá? Se tiverem alguma pergunta, alguma coisa que não estiverem conseguindo fazer. E o pessoal que, né, não participou aqui, eu gravei a aula, eu vou postar no YouTube e eu já mando para vocês o link lá no fórum. Demora um pouquinho, porque é uma aula meio comprida, né? Daí ele demora um pouquinho para gerar. Mas aí avisem o pessoal que não está aqui, mandem no grupo da sala, tá? Sobre o trabalho, e eu vou daí disponibilizar esse vídeo lá para quem precisar, tá? Para ajudar a fazer o trabalho também. Mais alguma dúvida? Gente, então, vou finalizar a nossa reuniãozinha, tá? E aí, qualquer coisa, me chamem lá no fórum, tá? Então, até mais e uma boa semana aí para vocês. Pra você também. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau. Tá, obrigada.